Você não pode ficar refém de um funcionário fazendo venda na canetinha, isso não existe mais. Gente ruim não fica com gente boa, ponto. Se você não tem comunicação direta, você vai ter um grande problema. As grandes ilusões é que você comprar um modelo de negócio, você já tem sucesso garantido. Cada cliente tem que ser como se fosse Jesus. 95% das empresas fecham nos 5 primeiros anos. Seja muito bem-vindo ao programa A Mesa. Aqui é o lugar que eu me divirto muito, trazendo grandes nomes, pessoas que têm muito sucesso na vida de empreendedor. E o grande objetivo é, primeiro, aprender com essas pessoas, óbvio, né? Ninguém é bobo aqui, eu preciso aprender com quem sabe mais do que eu na sua vida, no seu segmento. E também você aí, nosso telespectador, você que está nos assistindo, espero que você possa absorver, espero que você possa utilizar muito do que você vai aprender aqui com todos os convidados. Falando em convidado, hoje eu recebo Stefania Garucci, né? Que é nossa primeira convidada. E eu tenho um privilégio, porque é minha esposa, então eu fiz questão de trazer ela até para mostrar um pouco da história dela, do grupo, como que foi construído isso tudo, que eu tenho certeza absoluta que isso pode auxiliar qualquer empresário no Brasil e no mundo. Então a Stefania que empreende desde muito nova, a Stefania que tem uma vida constante, que ela é mãe, ela consegue lidar com 1.500 franqueados no Brasil e no mundo, e ainda assim tem uma vida, parece que está sempre tranquila, consegue viajar, consegue fazer compra, não sei como que ela consegue fazer isso. Seja muito bem-vinda, Stefania, muito obrigado por dedicar esse tempo, muito obrigado por estar aqui conosco e ser a nossa anfitriã e receber e começar esse primeiro programa à mesa. Para nós é um prazer recebê-la aqui. Muito obrigada, Bruno Zanetti. O prazer é todo meu. Muito, muito lisonjeada de ser sua primeira convidada. Eu tenho certeza que esse programa já é um grande sucesso, porque tudo que você faz aqui é muito bem feito, com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação. E esse eu tenho certeza que vai ser mais um dos seus grandes sucessos. Primeiro, hein, Roger? Vou começar, então. Ela falou, levantou a bola. Não é nada que eu faço. Tudo tem um time gigantesco por trás e só assim. Você só consegue com gente, sozinho, lugar nenhum. Então, acredito que quando ela fala você, é um você como um todo, né? Então, você assina, você assina. Assinatura, mas tem um time forte demais. Em tudo que eu faço há 20 anos, tem um time muito melhor do que eu só consigo conduzir. Eu acho que é isso que faz o sucesso. E é porque o Bruno Zanetti virou o quê? Que você sempre fala? Um CNPJ. É, um CNPJ. A gente só pensa como CNPJ. É mas aqui não é para falar do Bruno Zanetti, hoje é para falar da Stefania Garucci. Define aí quem é a Stefania Garucci, como começou, como que é essa sua vida, como é que você foi pro empreendedorismo. Conta aí rapidinho assim pra gente, o pessoal entender em casa, porque eu acho que, como eu falei, você é minha esposa, mas o último ponto é a esposa. Primeiro, todos os outros pontos é o empreendedorismo que está na sua veia. Certo, eu tenho 40 anos, sou mãe da Maria Luísa de 15, do Benício de 12, casada com o Bruno. Nasci numa cidadezinha de 3.500 habitantes que chama Adolfo, interior de São Paulo. E nasci literalmente no chão do escritório, despachante, com a minha mãe. Até hoje ela é comerciante na cidade, faz documento de carro, CNH. E desde então eu vi muito exemplo, muita força, muita dedicação de uma mulher que fazia de tudo para pagar as contas de casa e uma empreendedora de muito sucesso. Então ali eu tive a minha base, tipo a melhor base do mundo do que eu queria para minha vida, que desde cedo eu tinha certeza que eu também queria empreender em alguma coisa. E ali tive a oportunidade de me virar e sentir uma comerciante. Desde muito cedo eu produzia flores artificiais, eu montava arranjo de flor, eu vendia em dia de finados. Muito cedo quanto? Com que idade? Com 10, 11 anos eu já tinha feito curso de flor. Mas como é que você fazia curso de flor em 1995, 94? Não tinha internet, não tinha Google, isso. Não tinha nada? Como é que você fazia isso? A prefeitura proporcionava... A própria prefeitura da cidade. Alguns cursos, ou algumas vezes a minha mãe encontrava pessoas que iam na minha cidade dar curso e investia em mim para que eu pudesse estar fazendo isso. Então, desde muito cedo, como eu sempre quis isso, né? Sempre quis ganhar o meu dinheiro, a minha mãe sempre me auxiliou muito nisso. Então, daí eu vendia muita flor, principalmente em Dia dos Namorados, Dia de Finados, festividades, Natal.
Vendia guardanapo, tudo que passava na porta do escritório, que era oportunidade de remuneração, eu pegava para fazer. Vendia aquelas rifas daqueles ursos gigantes que todo mundo comprava, vendia rifa. Então, desde muito cedo eu empreendi, até que eu fui para a faculdade. Fui fazer faculdade de psicologia e na faculdade eu tive algumas oportunidades e uma delas foi de ser bolsista através do esporte, porque eu joguei vôlei a minha vida toda. Legal. Foi muito legal, consegui... Você pagou a tua faculdade através do esporte. Através do esporte. Então você jogava pela faculdade e a faculdade dava uma bolsa integral para você estudar. E daí aquela coisa, né? Você está empreendendo, está apostando em você, a mesma coisa, porque todos os dias a gente treinava, fazia os meus estágios da faculdade, final de semana, todo final de semana estava jogando, então desde muito cedo Mas que legal isso aí, ó. responsabilidades. Às vezes a pessoa não entende que... Você falou um negócio muito legal, porque eu jogando vôlei, né, com a bolsa eu estava empreendendo. E as pessoas às vezes não enxergam o quanto que elas empreendem. Até a pessoa que é um CLT, muitas vezes ela empreende dentro do próprio negócio do patrão, porque é a cabeça dela que tem que ser nesse formato, né? Então, assim, muito legal, gente, esse formato que você fala. Na minha você formação, empreendendo com você, na sua formação, na sua construção. Isso já é uma mentalidade, né, de tempos atrás, antes ainda desse boom de internet. Isso já é uma mentalidade totalmente diferente, uma mentalidade vencedora. Por isso que você tem essa trajetória tão vencedora na sua vida. Mas continuando, psicóloga, faculdade, daí pra frente. E daí eu sendo bolsista, então eu não tinha como ter outra fonte de renda, até que eu consegui mudar minha faculdade para noite, porque eu fazia de manhã, então eu tinha metade do meu tempo designado para treino e a outra metade eu consegui estágio remunerado. Mas ainda não era o suficiente para o que eu buscava financeiramente, então eu ia na faculdade, eu ia no Xerox, eu comprava a apostila e chegava na minha sala e eu vendia para todo mundo, pegava pedido. Então assim, quem quer, recebia, e minha mãe tinha o comércio. Então eu levava o Xerox... aproveitava a máquina de Xerox da tua mãe. Da minha mãe. E quanto você pagava pra tua mãe? O custo da folha, que na época era 3 centavos. O toner não. O toner não, era só a folha. Minha mãe teve vários prejuízos comigo, acabei com máquina de Xerox dela, né? E daí eu vendia muita cópia. Na minha sala tinha no primeiro ano 86 alunos, então eu fazia muita cópia e, consequentemente, muito dinheiro. Então, assim, sempre buscando empreender e ganhar mais. Até que no segundo ano eu precisava ainda de mais dinheiro, porque eu tinha carro, tinha as minhas coisas e eu precisava conquistar. E daí eu resolvi fazer bijuteria. Onde arrumava tempo, a minha mãe me ajudava, comprava as minhas peças e eu ia e voltava da faculdade todos os dias fazendo as minhas bijus e eu vendia na própria faculdade durante o intervalo e tudo mais. E isso me possibilitava... Você começou 10 anos flores, fazendo flor, depois você conseguiu empreender para você poder estudar. E ainda mesmo assim estudando, você tirava Xerox e ainda empreendia fazendo bijuteria. É isso. E isso foi até o fim da minha formação ali. Agora acho que assim, eu vou até fazer uma relação com você que às vezes fatura e não tem dinheiro. O que você fazia com esse dinheiro que você ganhava? Como que você geria isso? Como que você já tinha uma estruturação de quanto você investia, quanto gastava, quanto que sobrava e você destinava esse dinheiro para quê? É uma curiosidade porque... mesmo que você empreender muita gente empreende, né? O Brasil é um dos países mais empreendedores do mundo. Porém, as pessoas muitas vezes não sabem o que fazer com esse dinheiro, ou ela está com precificação errada, ou ela fatura sem ter os custos e no final do dia dá prejuízo. Então, como é que era essa relação com o dinheiro sem nenhuma instrução ainda? O primeiro ponto era tentar sobrecarregar minha mãe o mínimo possível com questão financeira, né? Dar conta de pagar as minhas despesas pessoais, despesas do meu carro, IPVA, documento. Então, quando eu busquei ganhar dinheiro na faculdade, o primeiro ponto era esse. Quando eu vi que eu consegui, através de um negócio só, pagar isso, eu precisava guardar dinheiro, que era meu objetivo da época, né? Para trocar meu carro, para eu poder sair e poder ter mais acessos, para eu poder realmente ter uma poupança, uma aplicação. E até chegou uma hora que eu precisava faturar mais para poder ampliar a minha empresa de biju, porque eu tinha sempre 30, 40 peças dentro da minha maleta e o que não me dava tanta possibilidade de venda. Então, daí eu precisei capilarizar um pouco mais para eu poder realmente trabalhar com mais peças e eu consegui chegar a 150 peças dentro da maleta. E daí isso aí faturava para ter investimento, para poder ter maior poder de venda. Legal. E aí, faculdade, formou? Não montou empresa de bijuteria, não montou loja, uma rede de franquia de bijuteria. Fala como é que foi o próximo passo depois da faculdade. Bom, eu consegui um ótimo estágio no meu último ano de faculdade e
descobri que o meu negócio era empresa organizacional e que foi uma empresa muito grande de 3 mil funcionários lá perto de São José do Rio Preto. E a gente fala estágio, mas na verdade a gente trabalha o dia É todo. só o formato do contrato. Exatamente, você ganha pouco e trabalha muito, mas o Mas, que assim, te dá ó, de bagagem isso... Mas eu acho que a gente não pode reclamar porque Não. você está aprendendo, então... Trabalhei 6 meses de graça, pagando até meu combustível, Exatamente. então Eu nada também, de desde reclamação. o começo da minha vida, quando você não sabe, às vezes é melhor você investir na tua carreira e não é aqui para falar, não, o cara tem que explorar, não é isso. É que quando você está numa empresa séria, que você é uma remuneração por estágio, é de fato para você aprender. Então, o estagiário... A empresa investindo Exatamente. em te ensinar, porque você né? pode ser muito boa, assim como você pode ser... Não, a empresa está trocando 6 por meia dúzia, não está rendendo para a empresa. É um risco, né? E muito obrigada. É isso, hein, Jô? Muito obrigada, Jô. Obrigado, Jô. Nosso parceiro, patrocinador aqui do programa Mesa, da Style Eventos SP. Melhor cara do Brasil. Olha, já trabalhei com gente em evento. Igual o Jô, não tem dia, não tem hora. Chega, ninguém vê chegando, vai embora, ninguém vem embora e faz o melhor produto do Brasil. Então depois nós vamos deixar o arroba aí, você que precisa fazer evento, Jô. É o Jô, gente. Tem o nome da empresa, mas é o Jô. É melhor que... Ó, é verdade mesmo. Melhor que eu já vi na minha vida. Fácil, tranquilo, preço justo. É um cara que vai dar muito sucesso, muito lucro aí pro seu evento, tá bom? E voltando pro nosso bate-papo, Stefânia formou em psicologia, não montou o negócio dela de franquia, de bijuteria. Foi trabalhar numa grande empresa, 3 mil funcionários Isso. na área de treinamento, de RH, qual que foi? Isso, recrutamento de seleção, Recrutamento de treinamento seleção. de equipe. Aprendeu muito? Muito do que fazer e bastante coisa também para você ficar alerta do que não fazer, né? E só que isso me trouxe uma vivência gigantesca e finalizando a minha faculdade, eu casei. E daí, aí as raízes que eu conseguiria ter na minha cidade, daí não consegui ter e viajei com o meu esposo Bruno Zanetti para nos aventurarmos não, porque ele montou uma fábrica, aí daí fui morar em Guaratinguetá, e ali fui tentando entrar no mercado de trabalho, e eu já tinha um curso de ecoterapia, então eu consegui alguns trabalhos na cidade, mas eu não consegui me consolidar como profissional ali, como psicóloga ali, e no meu retorno 2 anos depois, aí sim, tudo andou e tudo aconteceu. E daí, novamente, na parte de empreendedorismo, eu tive uma clínica de psicologia, fazendo psicotécnico, né, como perita examinadora de trânsito, e daí nós montamos um Aras, para a gente poder estar fazendo uma parte filantrópica, né, que era o nosso sonho, o meu sonho, que você me apoiou de vida, onde nós chegamos a atender 120 praticantes, né, pessoas com deficiência física, deficiência mental, em cima do cavalo, e 100% gratuito, que daí a gente realmente tinha uma equipe muito bacana, e isso aí era a nossa doação da vida para as pessoas que precisavam. E também eu prestava assessoria para a Rede Dama, que era uma rede bem forte de condomínios. Eu fazia parte de recrutamento, seleção e treinamentos para ele. E aí nasceu realmente empreendedorismo, já com formação. Na e verdade, estava adormecido, né? Vamos dizer, porque nasceu desde sempre. E aí quando você foi um pouco mais para essa área acadêmica da psicologia, você não se viu empreendendo, você trabalhou até na área de RH, que dá para também construir, porque tanto psicologia quanto qualquer área hoje você pode construir no empreendedorismo, né? Eu costumo falar que médico não é médico, ele tem que ser empreendedor. Então, na psicologia, em qualquer área, você tem que ser empreendedor no seu negócio, não apenas o profissional. Isso. Mas legal, história linda, maravilhosa. Infelizmente ou felizmente você casou, deu uma quebrada nessa tua carreira aí. E agora que assim, para você, o que mudou? Como é que foi essa transição? Porque até aqui você fez a tua carreira solo, a vida, fez tudo por você, foi perita examinadora, fez o seu negócio. E quando que você resolveu ir para o mundo corporativo mesmo, né? Que aí trabalhar no corporativo, sair da psicologia e vir para esse mundo da franquia que eu te apresentei, né? Eu acho que desde 2006, quando nós nos conhecemos, eu sem querer vivia franquias, né? Porque você respirava isso, então me apaixonei pelo segmento, né? Eu acho que foi isso, né? Me apaixonei pelo que você trazia. Então, para mim, era uma coisa já familiar. E daí, quando você montou a primeira empresa, comecei a entrar devagarinho,
praticando o que eu sabia lá dentro, e daí eu via tanta oportunidade e lidava diretamente com pessoas, que era uma coisa que eu tenho muita facilidade. E daí Psicóloga, né? Psicóloga tem exato, facilidade com pessoas, exatamente. Né? Então, assim, comecei entrando e te pedindo para participar e fui trabalhando ali como consultora operacional. Você começou como treinamento, né? Treinamentos franqueados, que era o que você fazia numa outra empresa já. Treinamento, depois eu comecei a parte de suporte mesmo, e fui crescendo, e fui aprendendo, e eu descobri que eu sou um raio, como você diria, e que eu gosto muito disso. Pessoas, né? Gestão de pessoas. Pessoas não é qualquer um que consegue lidar com pessoas, gente. Cada um do seu. E a Estefânia tem esse dom. Eu brinco, né? Posso falar um palavrãozinho? Acho que não. Então a mesa... Então, o que acontece? A Estefânia xinga o cara sorrindo, mas é forma de falar, ela não xinga, ela não fala o palavrão. Ela dá o tapa na cara sem o cara perceber sorrindo. Eu falo, cara do céu, como é que dá conta de fazer isso? Eu explodo, viro do avesso, e ela tá plena, sorridente, e a pessoa fica com vergonha e toma esse tapa na cara. Então, assim, a gestão de pessoas é algo que... É o que muda uma empresa, porque... O empresário, o negócio, ele é feito de pessoas. Então, quando você tem um time, tem uma cultura, quando você tem uma equipe muito forte, uma cultura, um time muito, muito forte, naturalmente o teu negócio vai. Até porque gambá cheira gambá. Isso é básico, gente. Gente ruim não fica com gente boa, ponto. Se você acha que você é bom e acha que seu cara é ruim, o problema é você. Não existe isso. Grande desafio. 80% do CNPJ do Brasil são MEI. E desses MEI, o que acontece? Marido e mulher de balde, muito. Como é que foi o desafio de trabalhar... Pra falar a verdade agora. Como é que foi esse desafio para trabalhar junto com o esposo, junto com o marido, ainda mais quando você sabe que tem os perfis mais fortes, né? Às vezes tem... Como que foi esse desafio? Como que foi para você conciliar a sua vida em casa, filhos e empresa, sabendo que a empresa que você entrou, por ser uma empresa já começou grande, ela sempre foi estruturada, então com cargos tudo muito bem definidos, e essa subordinação, como é que ficou isso para sua cabeça? Desafiador. Bom, desafiador. Muito voltado esse desafio ao meu perfil, porque foi tudo muito alinhado no começo, como que seria a hierarquia e tudo mais, mas o meu perfil de chegar, tomar conta, sempre tive minha empresa, sempre fiz do meu jeito e ali não poderia ser assim. Então, a questão realmente pessoal, até eu conseguir entender, foi bastante complicado, mas logo se ajustou e alinhamos a comunicação e sempre muito, muito respeitosa e em pouco tempo acho que nós tiramos de letra, né? A gente sabe como é que é mulher, né? A sua casa deve ser bem parecida com a minha. Mulher comanda a casa, comanda tudo. Aí na empresa, como é que acontece? Na empresa existe uma hierarquia até hoje, e ela entrou como esposa de um negócio que já estava começando com uma outra pessoa acima dela que não era nem eu. Tinha um diretor. Tinha um diretor acima dela, já tinha um diretor. Falou, você subordinada é isso. Cara, isso para entrar na cabeça. Só que a gente sempre foi muito organizado, né? Antes de começar o Grupo NTT, eu trabalhei por 8 anos numa outra empresa, e desses 8, 5 eu fui presidente da empresa. Então, eu trouxe toda essa bagagem, toda essa comunicação, toda essa estruturação de negócio grande. Então, nós começamos com 0 de faturamento, mas sabendo onde a gente ia chegar e com toda a estruturação. E quando você tem um planejamento bem definido, como fazer, né? Como, quando, com tudo muito alinhado, não tem como. Então, por isso que nós fizemos desde sempre, desde o início, cada um tem que jogar na sua posição. É uma fala que eu digo, que eu sempre tô dizendo aí. Não adianta colocar o Neymar na zaga. Esquece, o Neymar sabe fazer gol. Então tem que ser... Então por que tem um diretor, por que tem um gestor, por que tem um coordenador? Tudo muito bem definido para que o negócio não tenha surpresas, né? Que ele cresça com muita força. Então legal, então ver que, gente, empreender em casal com certeza não é fácil, mas é super possível. Tá aqui a prova, né? Agora, eu queria que a Estefânia, assim, deixasse uma dica aí para quem está empreendendo em casal, muita gente aí. O que você acha que é os principais pontos aí para que as pessoas consigam encaixar e ter uma vida muito boa dentro do trabalho e que também elas tenham uma vida natural, normal, que não influencie em nada na vida como um casal?
Eu acho que primeira coisa, respeito. Tem que ter respeito, porque senão não consegue levar nada na vida, né? Nem trabalho, nem pessoal. Então, é respeitar as regras, respeitar a hierarquia, respeitar o direcionamento ali da gerência, da chefia, do presidente. Acho que essa é a grande questão. E não levar... e não esquecer, na verdade, que a vida não é só trabalho, porque a gente acaba levando para dentro da nossa casa só trabalho, e isso vem muito, muito de encontro, assim, com muitos problemas que a gente vê com casais, é que eles não conseguem mais sair daquele ambiente de trabalho e só fala de trabalho. Então isso é um grande problema que a gente vê, né, na questão ali dos casais, que a vida não pode virar somente trabalho. E se eu puder deixar mais uma que eu falei ali na minha fala anterior, é ter uma hierarquia bem definida dentro da empresa. Qual é o papel do marido, qual é o papel da esposa, qual é o papel de um filho. E esse papel não tem parentesco daí, é CNPJ, não é CPF, é diferente totalmente. Todo mundo trabalhando pelo CNPJ, só que cada um, eu sou comercial, operacional, então cada um tem que fazer o seu, tem que ter o seu planejamento e executar esse planejamento dentro do mês, dentro do ano, dentro da semana. Você tem que fazer esse planejamento acontecer. Quando tá assim, você não olha para sua esposa como sua esposa, ela é como uma colaboradora junto com você, e vice-versa, obviamente, para um filho, para um sobrinho, para qualquer pessoa que tenha algum tipo de parentesco com você. É isso. Mudando de assunto, então, agora a Estefânia, que é mulher que ela lida com sonhos de empreendedores 24 horas por dia. Ela lida com franqueados, pessoas que às vezes trabalharam uma vida inteira, juntou dinheiro, uma rescisão, guardou e resolveu empreender, mesmo sem nunca ter empreendido, que esse é o papel da franqueadora, ensinar tudo do 0 ao 100 para essa pessoa ter sucesso. Você, Estefânia, que tem todos os 1.500 franqueados que tem no grupo que você faz a gestão operacional, você lida com muitos perfis de pessoas, você lida com muitas diferenças, né? Tanto de locais do país, quanto de cultura. Na sua opinião, assim, eu acho que você quer até que você discorra um pouco mais, o que faz uma pessoa ter mais sucesso do que o que não tem tanto sucesso? Principalmente em negócios, tá? Não na vida. Eu falo que muitas vezes a gente recebe um franqueado que fez um puta do investimento no negócio, que fez o investimento porque ele não tem know-how, porque ele não sabe fazer, e nem todo mundo está pronto para realmente seguir o que tem que ser seguido. Porque se ele comprou um negócio, quer dizer que aquele negócio foi testado, foi aprovado e tem um grupo sólido. Então eu vejo que muitas vezes é a própria cabeça, dificuldade da pessoa em conseguir realmente olhar isso, essa estruturação e conseguir fazer aquilo. O outro ponto que eu acho que é essencial é o quão você está disposto a lutar pelo seu negócio. Porque quanto... Você comprou o teu negócio e você agora tem que se dedicar muito mais do que você se dedicaria a qualquer coisa. Uma das grandes ilusões é que você comprar um modelo de negócio, você já tem sucesso garantido. Isso não existe, né? Isso a gente não existe. Se você não fizer a sua parte, que a gente costuma dizer, somos aqui 40% do negócio? 50%, eu digo 50%. Tem uma marca consolidada, um plano de negócio bem feito, plano de ação, tem uma estruturação, tem uma marca forte, tem um poder de marketing, né? Agora, o que falta? Os outros 50%. E nem todo mundo está disposto a realmente tirar a barriga do balcão, como a gente costuma falar, e fazer o que precisa ser feito. O que tem que ser feito são coisas básicas para que realmente o negócio aconteça. E qualquer negócio é um treinamento de equipe, ou é deixar a sua equipe participar do treinamento que a franqueadora dá, é buscar cliente, é conversar com o cliente, é pegar o que a franqueadora te entrega e fazer aquilo acontecer. E é louco demais saber que você fez o investimento no negócio e muitas vezes você não está disposto a fazer o que tem que fazer para o teu negócio dar certo. Então, eu vejo que a maior diferença é realmente o tempo que você vai se doar para o seu negócio e que você vai realmente fazer para aquilo acontecer. Que, então, nem todo mundo está disposto a trabalhar para o negócio dele. Tá, então, vamos lá. Quando você fala de uma franqueadora ainda, você tem um plano, você tem um planejamento, você tem uma estruturação, você tem tudo organizado, né? Vamos dizer assim, tudo manualizado, então tem uma estrutura de trabalho. Acho que vai na mesma linha, parecida, mas e a pessoa que não é uma franquia? Ela tem um negócio dela, ela tem uma loja de salgado lá na avenida. O que você poderia, como operação, não como comércio, como operação, quais seriam os pontos principais que ela precisa olhar dentro da operação dela
para que ela tenha ainda mais sucesso? Legal. A gente primeiro precisa olhar na nossa markup, entender que a gente está vendendo uma coisa pelo valor certo, que a gente está comprando pelo valor Peraí, certo. eu preciso cortar, gente. Muita gente não sabe o que é markup. Markup, para quem não sabe o que é o markup, é o custo do seu produto, né? O custo do seu produto versus o preço de venda. Então, quanto que custa o teu produto? Então, eu vou fazer uma coxinha. Vai a farinha, vai a água, então vai todos, você joga todos os seus custos e o preço de venda. E qual que é o percentual? Porque com esse markup é onde você vai precificar o seu produto, que depois precisa fechar a conta. Quando você precifica o seu produto, você tem que ter um volume de venda, que isso é a meta do comercial. Não adianta você abrir a tua lojinha aí e não saber se você tem que vender 10 coxinhas ou 100. Você tem que saber. E se é 100 coxinhas, não sei o que você vai fazer, meu amigo. Você tem que vender 100 coxinhas. Você precisa pegar no isopor, botar numa bicicleta, bater na porta do amigo e vender até dar 100 coxinhas. Senão, sabe o que vai acontecer? Vai chegar ao final do mês, não vai ter dinheiro para pagar a conta. Ou não vai ter lucro, ou você vai trabalhar de graça. Aí não vale a pena você ser empresário, vale a pena você trabalhar de CLT ou de PJ para alguma empresa. Então, a venda, né, o negócio, ele é totalmente previsível. Você precisa fazer desde o custo do teu negócio, markup, parte de previsão de vendas para que você feche o seu DRE bonitinho e você ganhe dinheiro. Mas voltando para a dona Estefânia aqui, primeiro, markup, perfeito. Acho que o markup é assim, algo essencial, olhar os números do seu negócio. E o markup, quando vem falando da coxinha ali, né? Para você poder Não, saber sem coxinha, se quiser usar outro, mas você tem que pensar, loja de perfume, vamos pensar auto na center. coxinha. Na coxinha você tem que ter a ficha técnica, né? Então você saber quantos gramas de farinha que vai naquela coxinha, de frango, para que você realmente tenha o custo do seu produto. E para que tudo isso aconteça e continue organizado, você tem que ter um sistema que você vai jogar lá a sua entrada de nota, que você vai ter realmente a sua entrada, barra o que foi produzido, barra o que foi vendido. Isso é muito importante, não só para coxinha, qualquer coisa que a gente trabalha, a capinha de celular, serviço, né, muitas vezes, uma oficina mecânica. Tudo. Então você precisa ter esse controle de estoque, você não pode ficar refém de um funcionário fazendo venda na canetinha, isso não existe mais. Você precisa ter a gestão 360 do seu negócio. Então, para isso, você precisa ter um sistema de PDV, onde você realmente vai lançar suas entradas e fazer a venda para o cliente final. Mais alguma dica nesse sentido? Operacionalmente, você falou de markup, você falou de sistema. Eu falo que a gente precisa ter treinamentos diários de equipe, treinamento de atendimento, de fidelização de cliente, de recorrência de compra. Como que o seu cliente... Um whey, o seu cliente que consome um whey, ele toma qual que é a dose dele diária? Então isso é muito importante para você saber que daqui 15, 20 ou 30 dias você tem que mandar uma mensagenzinha lá, tem um sisteminha já que fica pronto, tanto de PDV como de WhatsApp, para que aquele cliente você já possa fazer a nova entrega. Fala assim, então é a parte de estratégia, como que nós vamos tratar o cliente, que o cliente, a coisa mais difícil de fazer é o quê? Trazer o cliente. Você trouxe o cliente lindo, e aí, como que nós vamos fazer? Agora vamos fidelizar esse cliente. Qual é o cupom que nós vamos mandar para ele? Quais são os outros produtos? Que nem fala um sócio meu aí, ele fala assim, e se for Jesus que está entrando dentro do seu negócio? Se for Jesus, como é que você ia fazer? Você ia limpar tudo? Cada cliente tem que ser como se fosse Jesus. O melhor atendimento da vida. O mais difícil você fez é trazer o cara para dentro. Agora, e dali dentro você tem que encantar o cliente, que ele vai contar de você para todo mundo. Então é isso que as pessoas realmente, né? Tanto a parte do atendimento, quanto um pós-venda. Não entende de onde que é, o porquê que tá lá. Às vezes é um empresário que faz evento, vamos dizer, o cara da coxinha, voltando pro Zé Coxinha. Então, o cara, às vezes, que tem lá, ele faz evento direto e ele pode ser um parceiro de negócios dele, mas o cara não tá, por quê? Teve preguiça ou estava automatizado. Eu falo isso muito, a automatização de atendimento para tudo. Automatização, mais um, você já não presta mais atenção. Por isso que é o que você falou, treinamento de colaborador, treinamento de funcionário. Eles têm que entender onde vocês estão, onde vocês vão chegar. Tem que ter muito bem claro isso, tem que estar planejado. Isso que a Estefânia falou de marcar, isso tem que construir um planejamento do seu negócio com todos os itens. Que ela está falando rapidinho aqui para não ficar longo, mas com todos os itens do seu negócio. Desde meta, markup, planejamento, quais são os canais de venda. Por exemplo, hoje as pessoas... Muitas pessoas, o canal de venda é o quê? Abrir a porta. A maior parte das grande, pessoas. E é louco isso aí, porque às vezes você está ouvindo falar e fala, não tem cara, você conversa na rua, diuturnamente, que a pessoa só abre a porta.
ela não tem um marketing bem definido, ela não tem um canal de venda por e-commerce, ela não tem um canal por marketplace, que é um dos maiores faturamentos do mundo hoje, é marketplace. Ninguém mais sai de casa, cada dia menos diminui. Então, assim, quais são os canais de venda? Hoje eu só tô nesse, maravilhoso, você já está fazendo bem feito nesse canal de venda. Quais são os próximos? Como fazer? Como chegar? Como buscar ajuda para isso? Para que você dobre o teu faturamento, triplique. É isso. Isso que é importante, até porque, gente, depois que você dobra, você tem um faturamento, ponto de equilíbrio, e você fatura, o que você dobra, o teu ponto de equilíbrio, o teu custo é o mesmo, quando você não tem produto envolvido. Então, depois que você passou isso aí, a tua lucratividade só aumenta. E o trabalho é o mesmo, o aluguel é o mesmo, os funcionários muitas vezes são os mesmos, então você escala o seu negócio e, de fato, você ganha dinheiro, e aí você pensa até em fazer um modelo de negócio do que você faz. Outra coisa que eu acho muito importante é que todo empresário deveria olhar para a equipe não como atendente, não como caixa, sim como vendedor. Porque o que faz uma empresa faturar são as vendas. E para isso eles têm que ser motivados, treinados, como nós falamos, e todo mundo precisa de meta. A cozinheira precisa de meta, o caixa precisa de meta. Como tem a historinha lá do McDonald's, aceita uma água por mais R$1? Eu falo, é isso que a gente precisa construir com a nossa equipe. Eles precisam fazer parte da empresa, eles precisam entender que eles são a parte do número ali, que se eles alcançarem o resultado, se a empresa alcançar, eles vão estar ganhando com isso. E muitas vezes eu vejo que é uma dor do empresário achar que ele vai pagar um bônus pro cara, já que ele já paga um salário. Não, o cara tá lá vendendo por você, para você, então isso vai compor Desde a renda cozinheira dele. Tá vendendo. Todos, porque se o produto não sai com perfeição, se não é fabricado com perfeição, se ela não tem aquele atendimento X nenhuma hora que ela tem que ter pelo volume que tem, ela não vai conseguir entregar o que você precisa. Então tem que ser construído realmente para todo mundo, tem que ser construído meta barra um bônus, uma comissão. Eu enxergo uma coisa que eu acho que é muito costumeira nos negócios, que eu vejo, principalmente em pequenos e médios negócios. Eu queria a tua visão sobre isso. Eu vejo que as pessoas têm dificuldade de comunicar com a outra pessoa o que deve ser falado. Às vezes eu vejo que ela tem medo de falar para a pessoa, com medo de o que ela vai sentir, o que ela vai pensar do que eu estou falando. Desde que ela entra na empresa, eu vejo que a maioria das empresas não tem uma comunicação muito clara. Direta, né? Direta e clara. Você está aqui para isso, você tem um salário para isso, é um contrato. Por isso chama contrato de trabalho. Você vai me entregar isso, eu vou te entregar isso, por um valor. Mas eu vejo que é uma dificuldade. Eu falo, nossa, mas como é que eu vou falar com a dona Estefânia lá? E se amanhã ela falar que eu sou dependente dela, se amanhã ela resolve não vir, aí, nossa, minha vida acabou. Então, a sua resposta sobre a questão de comunicação, que não tem uma comunicação direta e resolvida entre os empresários com o seu colaborador, né? Eu costumo dizer que o perfil do empresário que não tem essa comunicação direta, você pode olhar que essa é a vida dele. Muitas pessoas não conseguem, na sua vida pessoal, ter essa comunicação direta. E o que você é na sua vida pessoal, você faz o quê? Transporta para sua empresa. Então, assim, na minha concepção, é muito ligado ao perfil. E se você não tem comunicação direta, você vai ter um grande problema. Muito obrigada, Júlia, maravilhosa. É o melhor que tem no planeta Terra. Vou tentar comer um negocinho também quando você fala. E uma comunicação direta, ela vai quebrar todo o ruído de um negócio. Quando a gente tem uma linha direta de comunicar, não tem ruído, não tem conversa, não tem diz que me diz. Quando você contrata uma pessoa, você deixa bem definido qual é a função dela, o que é a tua responsabilidade, o que é dela. Isso vai evitar grande parte de eventuais problemas que a gente pode ter dentro de uma empresa. Mas, novamente, se o perfil do investidor ou do empresário, ele tem na vida dele esse milindre e essa dificuldade de comunicação, ele vai levar um milindre, ele vai levar a dificuldade de comunicação para o negócio dele. Quer dizer, ele leva a vida pessoal dele para o negócio. Quantas pessoas você conhece assim? Bastante gente. Você conhece mais gente direta ou indireta no negócio? Com certeza indireta. Isso acho que é uma coisa importante, né? Que as pessoas tenham uma linha de comunicação muito direta. Não tem esse mimimi de doer, se vai doer ou não. Claro, sempre com educação, né? Eu falei, a Estefânia faz sorrindo, mas com a comunicação direta para que as pessoas entendam o objetivo delas estarem e muito bem definido também onde elas podem chegar. Tem que ter um plano de carreira, né? Como você lida com um plano de carreira dentro de empresa? Como é que você faz essa questão? Como que você dá uma dica para quem, de novo, vamos voltar lá na loja de coxinha. Como que uma pessoa dessa pode ter uma ascensão
Como que ela pode ter um plano de carreira nessa vida dela aí? Precisamos construir, estruturar, né? O que você falou, o negócio tem que ser bem estruturado. Quando a gente vai trazer metas, quando a gente vai trazer plano de carreira, a gente precisa ter tudo espautado em número, em custo, em faturamento, para a gente poder escalar qualquer coisa. Uma pessoa que tem um vendedor de uma loja, que tem vendedor 1, lá vamos falar, chegou no piso mais baixo, comissão mais baixa, a hora que ele chegar com um venda aqui, ele pode saber que ele pode dobrar um bônus, que ele pode virar um supervisor, que ele pode virar um coordenador. Então vem tudo muito ligado à estruturação da sua empresa, né? Você tem que ter uma coisa muito bem desenhada, você tem que ter um planejamento alinhado, porque o seu colaborador chega, olha aqui e fala assim, bom, aqui eu vou ficar porque eu sei meu potencial e eu vou chegar aqui. Quando você não tem isso, fica muito distante. Aquilo que você falou, esse planejamento que ele não sabe nem o markup dele, como é que ele vai saber onde que ele vai chegar com esse negócio dele? Ou ele vai quebrar, ou ele vai fazer um negócio para ele roda e avisa, vai trocar dinheiro muito tempo e consequentemente ele não pode proporcionar nada para um colaborador dele, né? E assim, é uma grande dor, né? Que a gente vê tantas pessoas ali pegando o último dinheirinho ou muito dinheiro para aplicar no negócio e não consegue ter o mínimo de noção, de gestão para conseguir fazer o negócio acontecer. Daí por isso que muitas vezes você vê a pessoa vindo para o mundo de franquia porque está muito mais consolidado, está pronto. Isso aí, a possibilidade de ela ter sucesso é muito maior porque a parte foi testada e foi feita. Novamente, voltando aqui para a franquia, porque isso, quem não tem estruturação, quem não tem essa formação, não vou nem falar capacidade, essa formação vem para cá para se sentir mais segura, porque o negócio aconteça com mais facilidade. Eu sei que você vai sempre puxar a sardinha pra franquia, né? Porque é a tua vida, é teu meio. É minha vida, mas independente de ser a minha vida, é a realidade do mercado. Qual que é o número do Sebrae, Bruno, das empresas que abrem e fecham sem ser franquia? Você sabe disso muito melhor que eu. 95% das empresas fecham nos 5 primeiros anos. Após 5 anos, quando elas não estão com ninguém por trás. Quando a pessoa tem uma ideia, quando a pessoa, vou montar um negócio X. Então, a cada 20, uma fica de pé. É isso. Então não só pautado no meu amor por franquia, falar assim, pautado realmente nos números, né? Mas eu acredito que também as pessoas, por mais que tenham informação à vontade, as pessoas, se elas quiserem, mesmo que não seja uma franquia, elas podem fazer cursos, treinamentos, contratar, terceirizar, ela pode contratar uma consultoria real, para que possa ajudar o negócio dela. Porque essa conta que às vezes fica, vou pagar X numa consultoria, mas o negócio, a consultoria bem dada, bem feita, ela traz um faturamento muitas vezes 2. A pessoa dobra um faturamento e dobra um lucro, que a consultoria, eu brinco, sai de graça, né? Então, assim, eu acho que faz também, às vezes, na necessidade da pessoa ter informação, só que não vai atrás, não contrata uma informação de fato, não contrata alguém que é melhor do que ela em outra função. Porque essa é a grande questão da vida, empresarial também, é onde você é fraco, onde é sua deficiência, ou você contrata para ser um CLT, ou você contrata um terceiro, né? Tem que entender se tem sentido ter CLT pelo volume, ou se você contrata um terceiro para que você expanda o seu negócio, né? Em qualquer área que você seja deficitária. Hoje eu vejo muito dentro das nossas franquias, eu vejo muito bons franqueados com ótimo perfil, ótimo faturamento, ótima compra, markup linda, maravilhosa, segue muito bem o plano de negócio, mas que se não tem um corpo de equipe do lado, que vem diariamente, semanalmente e mensalmente trazendo para cima, entregando pronto, de bandeja, o que ele precisa fazer, você vê que eles vão ficando mais desmotivados. Então eu falo assim, tem muito perfil de gente que talvez uma assessoria esporádica não iria trazer o resultado, e sim tem que ter uma assessoria de acompanhamento, né? Porque eu falo assim, aí vem muito de identificação do negócio e muito ligado de novo ao perfil da pessoa. Tá bom, vou te pôr de saia justa agora então, vamos ver a tua opinião direta, pra gente estar finalizando, estamos indo pra reta final. Mas você falando disso tudo, o que eu mais escuto, a fala de todos aí, da grande maioria na verdade, é que não existe mais gente, não tem mais gente. Qual que é a sua visão sobre isso? Quanto que não existe, se não é planejamento, se é um modelo de negócio talvez que não é bem estruturado para que você possa mostrar para as pessoas o quanto que você enxerga desse não existe mais gente, não tem mais gente. Existe gente, com certeza existe gente, mas eu também acho que hoje é um processo de seleção um pouco mais longo. O que nós tínhamos muito mais tranquilidades numa contratação que era feito com muito mais facilidade, hoje, na minha opinião, é um processo mais longo.
a nova geração, né? Hoje a conexão deles em estar dentro de um escritório, eu falo do meu braço, né? De operação, dentro de um escritório, em análise de número, em plano de ação, em ligação, em ter esse contato mesmo com pessoas, eu vejo que isso assim, ó, é um perfil 30 mais, 35 mais. Hoje, se você pegar a molecada de 20, 25, que foi o tempo que eu estava lá fazendo isso, não é mais o perfil deles. Então, hoje, realmente, eu vejo que está mais nichado, assim, o nosso perfil para a nossa contratação. Mas sempre tem gente, nós temos times incríveis lá dentro, nós formamos líderes com capacidade de formar equipe. Então, eu falo assim, não ter gente, isso pra gente, pelo menos, não faz nenhum sentido, porque sempre tem gente. Sim, hoje é um pouco mais difícil de buscar? Sim, hoje a gente vem por um perfil muito mais definido do que nós já entendemos que é o nosso perfil para o negócio dar certo, mas nunca falta gente pra gente. E é sempre. por isso que a empresa tem cada dia estar mais profissional, né? Profissionalizada. Porque se você hoje, se você não apresentar um plano, né, de curto, médio e longo prazo, você vai ter um passageiro, você não vai ter uma pessoa que vai ficar igual aquelas histórias, né? Meu trabalhou 30 anos numa empresa, trabalhou 20 anos numa empresa. Hoje vejo os currículos, né? Quando o pessoal me fala, 1 ano, 1 ano e meio, 1 ano, 1 ano e meio. É uma judiação porque 95% dessas pessoas ficam 1 ano, 1 ano e meio na empresa, daqui 10 anos ela não deu tempo dela construir nada e provavelmente ela acertou, está sempre tentando dar a bala de prata. Ou ela acertou, ou ela continua procurando, e ela vira uma procuradora de negócios pro resto da vida, mas não consegue ter um esteio, uma estrutura como colaborador, como profissional, né? De novo, né? Vira e mexe, bate os currículos na porta. Nós já fizemos contratações desse perfil e você entende que essa não é só o perfil profissional, esse é o perfil pessoal, que a vida dela também é assim, que ela não consegue ter constância em tempo para nada, que a vida dela também muitas vezes tem esse comportamento. Show de bola. Bom, gente, a mesa é porque a gente acredita muito que essa mesa, que essa sentada, hoje com a pós-pandemia, muita coisa online, muita videochamada, que eu acho que facilita a vida pra caramba e vale muito a pena, mas a gente ainda acredita, não é ainda, a gente acredita muito que a mesa, a sentada, é a olho no olho, isso aqui tem toda a diferença. Esse é o nome do programa, por conta desse que a gente leva muito em consideração e preza. E para a gente finalizar, eu queria a sua opinião sobre a mesa. O que a mesa é tão importante para você? Você que lida com franqueado Brasil e mundo, então você faz online, mas o que você pensa quando é a mesa? Estar na mesa, sentado com pessoas boas, eu acho que isso aqui é uma troca de experiência, isso aqui é uma troca de vida, e eu penso que a gente poder compartilhar experiências com pessoas que talvez não tenha toda essa informação, não tenha todo esse acesso, eu acho que é um diferencial, e eu acredito que isso vai surpreender, que a gente... Que a mesa com o Bruno Zanetti vai realmente levar o diferencial para muitos e muitos e muitos empresários. Então vai lá agora, quebrar tuas pernas de novo, dá um recado aí pros empreendedores, fala aí o que você quiser falar, o que vier na cabeça agora. Eu gosto de pegar sem ensaiar, sem nada, gente, é na calça curta, porque é assim que você sai as melhores coisas. Vou dar uma dica. Isso, fala o que você quiser, dica. Empresário de qualquer segmento, nós temos sim mão de obra dentro, só que a gente tem que trabalhar assim num formato de gestão onde a gente vai precisar esperar da nossa equipe o mínimo possível. A gente tem que evitar erros e para isso, gente, tem sistemas baratos, com baixo custo, que consegue estar trazendo isso para você. Por exemplo, vou falar de novo, o seu cliente comprou dia tal, se você precisa falar com ele daqui 20 dias, o sistema faz isso automaticamente para você. O IA, né? IA, e não só IA, tem vários sistemas aqui que depois você pode estar disponibilizando e compartilhando, mas eu quero dizer o quê? Que deixa o seu colaborador correr atrás de venda, de processos, deixa ele fazer o seu negócio acontecer e cuida você do seu cliente. Minimize a questão do erro do seu colaborador, deixar de fazer isso vai ser um diferencial para o seu negócio. Muito bom, muito bom. Então, finalizando por aqui, espero que você aí tenha curtido esse conteúdo, que tenha te auxiliado de alguma forma. O Grupo ZNTT e a mesa está à disposição, não é só informação por ter informação, a gente está à disposição que puder auxiliar vocês, será muito prazeroso para nós, porque o nosso objetivo é esse, auxiliar os empresários para que eles encurtem o caminho, que eles chegam muito mais rápido, que eles possam ter força mais rápido e que o Brasil seja cada dia mais forte. A nossa ideia é que tenha empreendedores, nossa vontade, nosso desejo é que tenha cada vez mais empreendedores fortes, porque é isso que move o Brasil, é isso que move qualquer
planeta, qualquer país, é exatamente o empreendedorismo. Quero agradecer mais uma vez a Estefânia Garuti. Obrigado pela disponibilidade, obrigado por estar aqui, por abrir esse programa maravilhoso. Quero dizer que, como eu tenho o prazer de trabalhar com você, não tem dúvida que a sua força de vontade, a sua dedicação, não tem como você não ter sucesso na sua vida em qualquer lugar que você estiver. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Muito obrigada pelo convite, foi maravilhoso estar aqui com você e eu tenho certeza do sucesso e o que você vai trazer aqui de melhor da sua vida pessoal e profissional com todo mundo. Obrigada. Beijo no coração e até o próximo programa A Mesa.